A tecnologia evoluiu num piscar de olhos. Hoje não é preciso esperar o jornal do dia seguinte para saber o que está acontecendo no mundo. Em questão de minutos, tudo está na internet. Mas até bem pouco tempo, não era tão simples ter acesso às notícias. Principalmente quando eram assuntos que envolviam o governo. Convidei o pesquisador da Universidade de Brasília, Marcelo Barra, para contar como o Brasil vivia em tempos que tudo era segredo. E o cenário, é claro, não poderia ter sido outro. A Praça dos Três Poderes, que fica em Brasília e representa o centro da democracia. Teve um longo período ditatorial no Brasil, que foi um dos maiores do nosso continente. E a informação não era livre. Ou seja, não existia forma do cidadão, da pessoa, saber alguma coisa que lhe tinha interesse. Só quando interessava a esse Estado divulgar. Ou seja, durante a ditadura significa impedimento de acesso à informação. Ou seja, nesses longos anos do período ditatorial, não havia liberdade de informação no Brasil. A ditadura militar no Brasil começou em 1964 e durou 21 anos. Era um regime que não havia participação popular. As manifestações eram contidas pela polícia. Ninguém tinha o direito de protestar contra o governo. A ditadura não permite qualquer tipo de manifestação. Qualquer reunião, qualquer grupo um pouquinho maior, numa praça, numa rua, conversando sobre política, num bar, é objeto de repressão e prisão. O pesquisador conta que nos últimos anos de repressão, os brasileiros se mobilizaram e criaram um movimento chamado Direta Já, onde pediam que as eleições para presidente fossem feitas por meio de votação popular. Na época das diretas já, como é que funcionava então essas manifestações? As pessoas iam para as ruas, elas tentavam falar e não conseguiam? As diretas já foram num período ainda na ditadura e elas só foram possíveis porque esse regime ditatorial já estava em muita crise, já estava muito debilitado. Nesse sentido, as pessoas conseguiram ir para as ruas, foram milhões às ruas e aí não teve mais como a ditadura militar segurar o ímpeto e a necessidade de democratização, de democracia da sociedade brasileira. Então foi marcante para tanto a democracia e a liberdade de informação, que é uma parte da democracia. Se o povo não podia expressar opinião, imagina obter informações do governo. Exceção era a regra. Qual que era a exceção? O sigilo. O sigilo como meio de negação à informação, com base na segurança nacional, era o principal argumento para se negar informação ao cidadão. Lúcio é jornalista há quase 40 anos e trabalhou durante a ditadura. Naquela época, documentos e informações não eram passadas para a população e nem para a imprensa. Era um período que realmente você nem tentava fazer nada diferente, porque era realmente havia censura, né? Havia perseguição e tal. E então esse período fica um período nulo, nesse ponto de vista de investigação jornalística, né? Aí quando termina a ditadura, a partir de 85, com a redemocratização, eu acho que os jornalistas custaram a perceber assim, que tinha acabado aquilo, né? Que você tinha mais espaço para apurar, para investigar, para forçar das autoridades o acesso à informação. E a gente demorou um pouco a perceber isso. Para escrever uma reportagem, ele utilizava outros meios. Um caminho mais antigo, vamos dizer, da história do jornalismo é a fonte. Então você fazia contato com pessoas dos sindicatos, né? Com, às vezes, diretores da Câmara, do Senado, diretores de ministérios, né? Ou funcionários às vezes vazavam, eles estavam contra aquilo que estavam vendo que estava errado acontecendo no Ministério, ou na Câmara, ou no Senado, eles vazavam informações. O primeiro passo foi dado com a Constituição Brasileira de 1988, que deixa claro que todo cidadão tem direito a obter dados de interesse público. O artigo 5º, principalmente, ele elevou o direito à informação como direito fundamental, ou seja, ele garantia ao cidadão o direito à informação. Porém, a forma de fazer isso, a regulamentação da Constituição, ela não havia acontecido. A efetividade para esse direito não se tinha conseguido alcançar. Então, o que ela garantia? Que o cidadão tinha acesso à informação, exceto nos casos em que a informação pudesse expor o país
e colocá-lo em risco de segurança nacional. O jornalista conta que ele e os colegas de trabalho utilizavam a Constituição para pressionar o governo a passar informações que eram negadas. A gente fazia ofícios às autoridades, com base no artigo 5º da Constituição, inciso tal, a gente requer tal informação. Alguns não respondiam e ficava por isso mesmo, outros respondiam, né? Eu tenho um exemplo, de uma matéria que eu fiz sobre nepotismo, que eu precisava da lista dos funcionários da Câmara, que era mantida em sigilo, segredo. Eu solicitei ao presidente da Câmara, que era o Michel Temer na época, e a gente solicitou achando que ele ia negar e que a gente ia recorrer ao Supremo para ter acesso. E ele cedeu a lista, né? E a partir dali a gente fez uma matéria, né? Um grupo de colegas, trabalhava na Folha na época, mostrando que havia contratados nos gabinetes dos deputados 315 parentes de deputados, de 160 deputados. Mesmo com a Constituição Federal, ainda era necessária uma lei para esclarecer como essas notícias deveriam ser divulgadas. E ela surgiu em 2005 com o número de 11.111. O problema é que a legislação favorecia o governo e não a população. A lei de 2005 tratava mais da criação de sigilo do que propriamente do acesso à informação. Portanto, ela um pouco invertia a lógica constitucional. Ela permitia a posição de sigilo, lógico, também com prazos limitados, mas não tinha muitas garantias procedimentais para que se pudesse questionar o sigilo quando ele fosse arbitrário. No passado não tinha a questão da regulamentação do prazo para se prestar essa informação, o cidadão não tinha o acesso imediato à informação, muito também porque o nível de informatização do Estado era baixo. Então, havia uma dificuldade na própria prestação dessa informação. A população queria saber o que estava sendo feito com os impostos, o motivo da educação e da saúde ter tantos problemas. Jovita conhece bem essa necessidade. Ela é servidora pública e trabalha no setor de auditoria do Ministério da Saúde há 22 anos. Mesmo quando descobria irregularidades, ficava de mãos atadas. A lógica era o sigilo, tudo era sigiloso. Então a gente não trabalhava e a gente achava isso normal. Revoltada, se mobilizou e decidiu criar o Instituto de Fiscalização e Controle, o IFC, para ajudar no combate à corrupção. Como cidadã, aquilo me incomodava profundamente, sempre me incomodou, né? A gente queria saber o que estão fazendo com o dinheiro dos nossos impostos, né? Por exemplo, os salários dessas pessoas eram um sigilo tão grande, então tinha assim muitas gratificações que a gente às vezes não entendia muito. Como diz aquele ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. É mais ou menos o sentimento que a população brasileira tinha antes da criação da Lei de Acesso à Informação. A corrupção sempre existiu. O que não existia era a transparência.